Bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua família, seus projetos. Estamos iniciando mais uma semana, graças a Deus. E vai ser uma semana de muitas bênçãos, de muitos milagres. Então já quero profetizar na tua vida que essa semana será de notícias boas, que essa semana você vai receber algo inesperado da parte de Deus, que você acalme o seu coração, entregue as tuas ansiedades para Ele e espera apenas viver os teus milagres. Amém? Gente, vamos iniciar mais uma semana, graças a Deus, na presença do Senhor. Quero pedir para você que já deixa aqui o seu like, compartilhe o nosso vídeo com quem você quiser, abençoa a vida de outras pessoas também. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Nós iniciamos esse trabalho dentro do Instagram, então se você ainda não acompanhou, nós estamos fazendo os estudos desde 1º Mateus e agora a gente vai para o capítulo 18. Então se você quiser, você pode começar acompanhando por lá e depois você vem para cá seguindo os estudos com a gente todos os dias, tá? Nós vamos postar vídeos no canal todos os dias às 10 horas da manhã e você pode acompanhar. Deixa também o teu comentário aqui, coloca o que é que Deus tem abençoado a tua vida, coloca os milagres que Deus tem feito na tua vida, tá? E com certeza eu quero que você compartilhe com outras pessoas, com pelo menos umas 7 pessoas ou até mais se você quiser. Ajuda o nosso canal a crescer para que Deus possa transbordar na sua vida. Amém? Gente, vamos hoje estudar Mateus 18, como eu falei. Vamos estudar do capítulo 1 até o capítulo 5, tá? Então, abra o seu coração, que Deus te abençoe, que Jesus abra os seus olhos espirituais para que você possa entender o que é que Ele quer te ensinar hoje. E é isso, amém? Vamos lá. Mateus, capítulo 18. O maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizesses como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, gente, hoje estamos iniciando mais uma semana com a graça do Senhor. Eu sempre falo para vocês que a palavra de Deus ela é valiosa e quando sempre eu estou fazendo algum estudo, eu sempre observo, né, cada detalhe que Deus coloca, porque sempre tem algo por trás, né, sempre há um propósito a nos ensinar. E é óbvio que nessa palavra, né, não seria diferente. Hoje o Senhor ele vem falar assim muito forte ao nosso coração sobre o que realmente Ele quer de nós. E a primeira coisa, né, que eu observei nesse texto é sobre o modo como Jesus se refere que se nós não formos igual a uma criança, né, que nós não herdaremos o reino dos céus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas por que Jesus, né, cita uma criança nesse texto? E eu me peguei a pensar, né, alguma vez, né, pelo menos eu nunca vi uma criança que não seja dependente do seu pai, da sua mãe ou de qualquer outra pessoa que seja responsável por ela. Então, no momento que eu comecei a estudar esse texto, isso me veio logo à cabeça, né? O quanto Deus quer que a gente seja dependente dele. O quanto Deus quer que nós estejamos realmente confiando nele em todos os momentos, independente da nossa idade, independente do nosso tempo. Mas isso é o que Deus quer de nós, que nós sejamos dependentes dele. E uma outra coisa também que eu observei quando Jesus cita aqui uma criança, gente, eu não sei se vocês já perceberam, né, mas uma criança, por mais que às vezes ela fique chateada com você por algo que você não fez para ela naquele momento, mas em questão assim de segundos ela começa a esquecer tudo o que aconteceu e ela já volta a sorrir para você novamente. Então, o que eu percebo aqui é que Jesus quer nos mostrar a pureza que a criança tem. Não só a pureza, mas a sua dignidade, o seu amor, os seus olhos assim que são verdadeiros, né? Então, quando Jesus cita que nós temos que ser igual uma criança para entrar no reino dos céus, por conta de todos os princípios que a criança ela traz, né? Hoje eu observo principalmente alguns pais que muitas vezes não têm esse cuidado com seus filhos, né? Muitas vezes eles tiram a essência da criança, eles tiram a inocência da criança.
E às vezes nem é por mal, às vezes é mesmo por não ter o conhecimento, né, da palavra do Senhor. Mas é sempre importante a gente ficar atento a essas coisas. Você que é pai, você que é mãe, que você tenha discernimento para criar o seu filho, né? Que você não deixe ele exposto a qualquer pessoa, assistindo qualquer coisa, para que você não possa inundar o coração daquela criança, né? De coisas ruins e mundanas. Como você pôde perceber, né? Uma criança para Jesus, ela é muito valiosa. E várias vezes na Bíblia a gente vai ver Deus repreendendo aos discípulos quando eles querem impedir que as crianças cheguem perto dele, né? Então, é isso que Jesus quer de nós, né? Deus quer que nós tenhamos um coração puro. Deus quer que a gente seja dependente, igual uma criança é do seu pai e da sua mãe. Deus quer que a gente carregue a inocência de uma criança. E quando eu falo, gente, aqui de inocência, eu não estou falando de você não saber resolver a sua vida. Eu falo da inocência em questão da pureza, né, de você realmente olhar para o seu próximo com amor, de você perdoar com facilidade. É óbvio que a gente sabe que isso é desafiador. Quando eu comecei, né, com a Bíblia mesmo, como eu falei para vocês, eu sempre fui uma pessoa cristã, né, os meus pais, eles são cristãos, então eu conheci a Deus muito cedo. Mas eu não tinha essa intimidade que eu tenho hoje, então para mim era muito difícil. Né? Então, quando eu comecei a ler a palavra e a estudar a palavra, eu não entendia muitas coisas da palavra. Eu pedia sempre para o Espírito Santo para que ele pudesse me ajudar. Eu não conseguia perdoar facilmente, eu sempre ficava remoendo aquilo. E isso ali para mim me envenenava cada dia. E aos poucos Deus foi me curando, né? Deus foi me curando, foi me mostrando que assim como eu queria o perdão dele, eu precisava também perdoar. É tanto que a Bíblia fala, né, em Mateus mesmo, que se a gente não perdoar o nosso irmão, Deus não vai perdoar a gente. E Deus fala, gente. E por mais que seja uma fala simples, mas é uma fala completa, né? Ele cita na Bíblia: se você não perdoar, você não será perdoado. Então, a gente tem que sempre pedir um coração quebrantado para Jesus, que o nosso coração seja igual de uma criança mesmo, que a gente possa ter o olhar de uma criança, possa realmente olhar com um olhar de misericórdia para o nosso irmão e principalmente que nós possamos ser humildes, porque no texto Deus fala: aqueles que se tornar humilde como essa criança. Por que que Deus fala da humildade da criança? Porque Ele sabe o quanto ela depende dos pais. Ele sabe que quando a criança não está bem, ela corre diretamente para o pai. Ela abraça o pai, ela chora no colo do pai. Ela abre o seu coração para o pai e ela confia no pai. Então é a mesma coisa que Deus quer que a gente faça, né? Quantas vezes nós estamos angustiados, estamos passando por tantas coisas difíceis, mas a gente sai e vai contar para os outros. A gente não senta para Jesus, realmente, que deveria ser o nosso primeiro. A Bíblia fala que buscar em primeiro lugar o reino dos céus, né? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando Jesus fala isso, é para que a gente possa realmente ter uma dependência dele e saber que sem ele a gente não pode. A gente não tem essa força para fazer nada na nossa vida, se não for Deus dando discernimento e dando sabedoria para que a gente possa fazer. Então, é por isso que cada vez mais a gente tem que tomar cuidado. O mundo cada vez mais ele se torna um pouco desafiador, né, para a gente que vive. São muitas renúncias que nós temos que fazer por dia. E para que a gente possa fazer essas renúncias, nós temos que largar a nossa ignorância espiritual. Não é tão simples, não é tão fácil, mas é possível, né? Se não fosse possível, Deus não estaria nos mostrando, né, como Ele veio em forma de ser humano para nos mostrar que tudo era possível. Então, Jesus foi o exemplo da humildade, do amor, da caridade, da misericórdia. Que hoje Deus ele possa quebrantar o seu coração. Eu não sei o que você está passando, mas a única coisa que eu sei é que Deus vai te dar vitória, tá? E eu tenho certeza que de onde você estiver, a palavra de Deus vai penetrar no seu coração. E que nós possamos hoje, né, largar a nossa ignorância espiritual, que a gente possa realmente ser totalmente dependente do Senhor, sabendo que Ele vai nos acolher como um Pai de amor, como um Pai de misericórdia, como alguém que se importa verdadeiramente, com alguém que vai ser fiel a nós, independente da gente não sermos a eles. Então, que hoje Jesus ele abra o seu coração para tudo o que você precisa, que você não tenha medo de colocar suas fraquezas diante de Deus, que você não tenha medo
por mais que seja algo que você tenha vergonha, que você fale para o Senhor, porque Ele vai te curar, independente do que esteja acontecendo na sua vida. E que a cada dia nós possamos realmente lembrar do reino de Deus, que nós não pertencemos a esse mundo, aqui é a nossa escada para a gente chegar até lá. A gente sabe que até a gente construir a nossa estrada demora um pouco, mas Deus, Ele sempre nos capacita, Ele nos dá força, nos dá coragem, e é óbvio que todas as coisas só são possíveis, né, se Deus permitir na nossa vida. Então, que você cresça, que o Senhor sempre esteja na sua vida, que você nunca deixe a sua essência de criança ir embora, que sempre que você estiver passando por algo difícil, você lembre que você tem um Deus que nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. E são nos momentos mais difíceis que Deus fica do nosso lado, independente de qualquer coisa. Então, que hoje, todos os problemas que nós estivermos passando, que o nosso primeiro amor seja Jesus, para a gente contar, para a gente se quebrantar, para que Jesus possa fazer o milagre dele na nossa vida e possa cumprir o seu propósito na nossa vida. Amém, gente? Então vamos orar? Senhor, muito obrigada por mais um dia. Obrigada pela semana que se inicia, porque eu sei que vai ser uma semana perfeita, cheia de coisas abençoadas, de milagres inesperados. Eu te peço, Senhor, que nesse dia o Senhor nos dê sabedoria, discernimento para lidar com as coisas que ainda não sabemos que vamos enfrentar no dia de hoje. Que o Senhor nos livre de todo mal, nos livre do acidente e de tudo, Senhor, que o nosso adversário preparou para nós hoje, que o Senhor possa quebrar e possa nos abençoar. Eu te peço, Deus, um coração de criança, um coração quebrantado, puro, cheio de amor, cheio de misericórdia, capaz de perdoar, Senhor, sem olhar quem. E eu te peço, Senhor, que os nossos olhos espirituais estejam sempre abertos e que o nosso primeiro amor e a primeira pessoa a quem nós devemos abrir a nossa vida seja sempre o Senhor. Senhor, abençoa cada pessoa que está escutando essa mensagem, abençoa a vida dela, vai no coraçãozinho dela, porque eu sei que tem alguma coisa aí dentro que ela deseja profundamente. E eu espero, Senhor, e desejo que ela possa te conhecer, Pai, cada vez mais. Que ela possa saber que nos teus braços sempre vai ter a solução do que ela precisa. E que, como a tua palavra sempre fala, tudo é possível para o Senhor. Então, se tudo é possível, Senhor, é tudo que é possível. Então, eu creio na tua palavra e eu sei, Senhor, que cada pessoa que está aqui vai ser abençoada. Cada pessoa que está aqui vai ser transformada pelo poder da tua palavra, tá, Senhor? Eu confio perfeitamente nos teus planos e eu sei que, assim como a tua palavra fala, nenhum dos teus planos vão ser frustrados. Que no dia de hoje o Senhor nos abençoe, nos proteja de todo o mal e que o Senhor esteja sempre conosco, para sempre, Senhor, até a consumação dos séculos. Eu te peço e eu oro pelo poder do nome de Jesus. Amém. Gente, esse foi o nosso devocional. Espero que você tenha gostado. Espero que o Senhor tenha falado no seu coração. Te peço mais uma vez que deixe o seu like aqui no vídeo, ajuda o nosso canal a crescer, compartilhe essa mensagem com quem você quiser, com pessoas também que você acredita que precisa ouvir isso, que Deus tem uma palavra para essa pessoa. Inscreve-se no canal também para que o nosso canal possa crescer, tá? E se Deus quiser, todos os dias às 10 horas da manhã nós estaremos aqui para sempre colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Amém? Bom dia, povo de Deus.